O que que você olha, assim, como ativos que as pessoas deveriam olhar com carinho e ter num portfólio diversificado? Me assusta um pouco a bolsa americana hoje em dia, mas já me assusta há 2 anos. E graças a Deus ela me assustou, mas não o suficiente para eu ficar fora. Hum. Quais empresas no segmento de inteligência artificial a gente pode investir no mercado brasileiro? É que você tem que ter tranquilidade para na hora do calor aguentar e ter frieza de pensar. Então esse formato pega o próprio Buffett, por exemplo, nos anos 2000, que ele era piada porque não investia em nada de tecnologia e estava todo mundo falando de tecnologia. Quando veio a crise da bolsa Nasdaq, todo mundo se ferrou. Como é que tá como é que você olha para a carteira quando a galera fala: "Pô, Charles, e aí, o que fazer com o dinheiro e tal, não sei o quê". Enfim, o quanto que tudo isso, até você morando nos Estados Unidos, quanto isso mexeu na sua Hum. carteira? Enfim, o que que você olha, assim, como, ativos que as pessoas deveriam olhar com carinho e ter num portfólio diversificado? Me assusta um pouco a bolsa americana hoje em dia, mas já me assusta há 2 anos. E graças a Deus ela me assustou, mas não o suficiente para eu ficar fora. Teve muita gente que ficou fora, apostou contra, e a Nvidia tá cara há 2 anos, né. Muito cara há 2 anos. As magníficas lá americanas estão caras há 3, 4 anos. Só quem ficou fora perdeu muito dinheiro, mesma coisa cripto. Então na minha cabeça, em geral, e não é uma recomendação, o básico funciona. É meio louco, porque quanto mais você estuda investimento, mais simples você percebe que o negócio é. Você não pode inventar muito a roda. Então o que eu faço hoje em dia é ter 90% dos meus investimentos em ativos e carteiras, ETFs seguros, e 10% eu me levo no limite do risco. Mas o que que é limite do risco? Cripto, uma ação que tem um problema, um fundo imobiliário, de 3 galpões onde um tá com um problema, e aí se o cara resolver o problema, rapidamente aquele fundo vai subir. Então eu gosto do modelo muito simples, de 90% ativos mais seguros, aí pode incluir um imóvel, tem imóveis, você pode incluir imóveis, ativos seguros mesmo, IBOV, FIX, e 10% você pode brincar. A minha rentabilidade nos 10% é um negócio assustador. Aí você pode me falar: "Porra, e se você tivesse muito mais do que 10% nessa categoria?". Aí talvez não fosse tão assustador, assustadora de boa. Por quê? Porque eu não teria tranquilidade de dormir do jeito que eu durmo. É importante. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira no meu canal pública de cripto, tá. Ela começou com R$ 17.000. Semana passada estava com 460. Ela chegou a 496, agora caiu. Por que caiu? Porque cripto subiu, mas o dólar caiu. Cripto é em dólar. Então ela começou com 17.000, tá com 400 e agora deve ter caído um pouco, porque enquanto a gente tá É, gravando aqui, cripto caiu. bastante, é. Deve estar com 450. Se eu tivesse em 2021, 2 mais ou menos ali, quando eu comecei essa carteira, não teve aporte, tá, de 17.000 para quase 500.000 sem aporte. Se eu tivesse posto todo o meu dinheiro nisso, eu não estava nem aqui. Tava Ninguém ia me achar, eu ia pra uma O economista de caverna, férias. porra, ia lá, talvez viesse para o Brasil ver os jogos do Vasco só, voltasse pra fora, só pra ter uma incomodação na vida também, porque você tá com tanta grana, mas eu não botei. Por outro lado, durante esse tempo, ela já teve umas quedas meio assustadoras, tipo, chegou a 300, depois voltou pra 90. Se tivesse todo o meu patrimônio, eu teria aguentado? Eu teria feito pequenas mudanças que nem eu fiz? Então, o que eu percebi nesses, 20 e poucos anos de investidor, é que você tem que ter tranquilidade para na hora do calor aguentar e ter frieza de pensar. Então, esse formato, para mim, é muito bom. De repente, se eu fosse mais novo, ao invés de 90-10, seria 70-30, entendeu? Mas com quase 50 anos de idade, porra, eu não quero investir num ativo que vai cair 90%, eu vou ter que esperar 10 anos para ele voltar ou nunca vai voltar, entendeu? Então esse modelinho para mim, 90, imóveis, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, ETFs, nos Estados Unidos, e os 10% ali num. E outra coisa, eu consigo me divertir também, eu não fico de fora.
Se a gente desligar a câmera aqui, você me falar, poxa, Alan, tem um ETF que eu tô vendo aqui de cibersegurança, bacana, legal, tem um amigo, tá nos Estados Unidos, esse ETF tá investindo em drone. Pô, deixa eu pegar aqui meus 10%, Já fazer. Aham. 50 conto, 100 conto, vou alocar ali um pouquinho, vou acompanhar. Eu me obrigo a acompanhar. Se a tese der problema, com certeza algum outro investimento dessa categoria 10% vai cobrir, mas vai cobrir bonito. Uhum. Pega XRP, uma cripto que eu tenho nesses 10%, cara, multiplicou absurdamente já. Sabe, tem uma matéria num desses portais de cripto, o economista vence depois de 5 anos sendo zoado, porque eu passei um tempão sendo zoado por causa da XRP, que a galera de cripto não gosta, mas multiplicou. Eu tenho tranquilidade, eu olho, é um patrimônio que não é absurdo, mas de vez em quando multiplica por 2 ou 3. Se fosse todo o meu dinheiro, eu não teria estômago pra isso. Eu aprendi essa lição, acho que foi com o Floria Bartunek, Charles, que é o exercício do sono, de como você mensura a sua carteira, né, o tamanho das posições na carteira. Você não pode ter um ativo na carteira que ele vai tirar seu sono, porque a gente investe para ter um sono Uhum. melhor, né, e acho que você falou bem isso aqui. Porém, também não pode ter tão pouco a ponto de tá caindo 50% e e você dorme que nem um anjo. Falando: "Não, espera aí, eu acho que você podia ter um pouquinho mais, cara", porque É, também ficar super tranquilo assim, então, eu gosto desse exercício do sono, acho que o exercício do sono é fundamental para saber qual é o tamanho da posição na carteira. muita gente não entende o porquê de ter uma parte maior do patrimônio que nunca pegou uma crise de verdade. A própria crise do Covid, ela foi muito rápida no mercado financeiro, Uhum. né, a gente teve aquela queda, 5, 6 circuit break, cara, 2, 3 meses Já depois, estava lá. estava voltando. Quem pegou 2008 é outro papo. Você ficar 6, 7, 8 anos nada acontecendo, aí as pessoas têm que entender por que que eu gosto de ativos pagadores de dividendos, por que aí numa hora de crise dessa teu ativo caiu, mas muitas vezes o dividendo proporcional ele sobe demais, aí você compra o próprio ativo, aí quando tudo Uhum. O volta a subir, reinvestimento, é. você volta a subir de uma forma absurda. Por isso que a experiência, ela muda também um pouco a tua cabeça, né, em termos do que você vai fazer, do que esperar. Às vezes tá todo mundo, desesperado, você pega o próprio Buffett, por exemplo, nos anos 2000, que ele era piada porque não investia em nada de tecnologia, e estava todo mundo falando de tecnologia. Quando veio a crise da bolsa da Nasdaq, todo mundo se ferrou, ele tinha dinheiro, ele estava bem. Depois ele mudou um pouco o conceito, ele investe em Apple. O grande dinheiro que ele ganhou recentemente, nos últimos anos, foi em Apple. Então, tudo é um aprendizado, sabe. Uhum. Você vai ganhando tempo, com o tempo você não quer ficar de fora de nada, mas você também não quer entrar muito pesado em tudo. Cara, você vai entendendo que é melhor você conseguir manter o seu patrimônio e ir ganhando muito dinheiro ao longo do tempo, mas sem ficar dando all-in, entendeu. Todo mundo que Uhum. eu vi dos meus amigos ou do mercado que foi dando all-in, aí o cara acerta 5 anos, no sexto ele quebra. Aí Dá certo até dar errado. se recupera durante mais 3 anos, aí no quarto ano ele quebra, entendeu. Eu estava até vendo o nome do autor, Charles, que a frase que você falou no começo, Uhum. cara, tem tudo a ver com um livro que eu tô lendo, Pô, já indica influência pra galera aí. do meu sócio Matheus, Uhum. O que aprendi sobre investimentos com Darwin. Quem escreveu foi Pulak Prasad, é um gestor indiano, mas é uma delícia o livro. Ele fala, ó, Pô, já vou comprar hoje. o primeiro e você que gosta da Amazon, ó, comprando hoje já chega amanhã. E tá com desconto, hein, de 92 por R$ 65. Tem o livro Eu vou em comprar inglês, agora, comprar já agora. vale a pena e ele fala: "O primeiro capítulo é o mais importante, se você ler o primeiro capítulo e perder o livro, já valeu a pena o investimento". E ele fala muito sobre, quanto mais ele estuda o mercado, mais ele percebe que o o o não fazer é mais importante do que fazer. Ou seja, é melhor você perder a chance de grandes sacadas do que você ficar no tal do all-in, tentando achar a oportunidade. E ele traz até um dado estatístico para provar isso, cara, é maravilhoso. Esse livro vale muito a No pena. Brasil também tem um diferencial, né. Você não é punido pelo tempo que você espera uma oportunidade. O que que eu quero dizer com isso? Vamos para o mercado, no estado normal americano, o juro é baixíssimo. Uhum, Então se eu tenho dinheiro parado, até eu achar um negócio, aquilo causa uma angústia. uhum. Aqui no Brasil, "Ah, tô procurando um investimento, tô com 5 milhões parado aqui". Calma, cara.
coloca ele no Tesouro Selic. Deixa ele parado enquanto você está procurando alguma coisa. Então, na economia americana, você é punido por esperar. No Brasil, é como se você ganhasse um bônus por esperar. Uhum. Isso também atrapalha a economia, mas para o investidor, tem 1 milhão aqui, onde é que eu vou investir? Não achei nada hoje. Coloca num fundinho DI, 100% do DI com liquidez diária aí. Olha que loucura. Você ganha 15% enquanto você está procurando uma boa oportunidade. Entendeu? Uhum. Esse é um Não, negócio. isso explica muito Então, do... por que a posição do Buffett em caixa é grande? Não é só porque ele não está vendo oportunidade. É porque ele está ganhando 4,5 a 5 ao ano enquanto ele procura uma oportunidade. Então não Uhum. faz sentido você pegar qualquer oportunidade. O nível de risco que você vai tomar é muito menor do que numa situação que você ganha 1% para esperar. Então, eu tenho 300 bilhões. Quanto eu estou ganhando para esperar? 4%. Porra, eu vou esperar o tempo que for por uma boa oportunidade. Agora, quanto eu tenho em caixa? 300 bilhões. Quanto eu estou ganhando para esperar? Meio. Pressão dos acionistas. Agora, quem vai pressionar? 5% ao ano, 4,5%, 6% num bonde, sei lá, cara. Então, o juro alto, ele te dá todo o tempo do mundo para pensar. E no Brasil é assim, né?